E o nosso bate-papo de hoje será sobre a retomada das contratações pelas empresas. Um reaquecimento da economia e, consequentemente, uma oportunidade tanto para quem quer iniciar no mercado de trabalho ou estava no mercado por algum motivo nos últimos anos, teve que sair e agora busca uma recolocação. Para falar sobre este assunto e muito mais, nós temos aqui o psicólogo headhunter, o caça-talento para as empresas, Alexander César de Oliveira, diretor do Grupo Psique. E também o diretor de produtos e serviços da CDL, Márcio Stênio. Alexander, Márcio, a gente agradece a presença de vocês aqui no estúdio. Olá, é uma honra para a gente atender mais uma vez o convite da CDL do programa Varejo em Foco. Obrigado por mais uma vez estar aqui em nome do CDL falando para todos vocês. A gente separou alguns dados para a gente começar a nossa entrevista. O desemprego chegou a atingir níveis recordes no nosso país, chegando a 13,7% no primeiro trimestre deste ano, que, claro, assustou a todo mundo. A partir daí, o governo começou a adotar uma série de medidas e de lá para cá o mercado começou a reagir. A gente tem, então, desde a época, uma abertura de quase 1,5 milhão de vagas no mercado de trabalho. Ainda com base nisso, a gente tem aí uma projeção de crescimento da economia em 2,5% para o próximo ano. Com base nestes dados, eu pergunto a você primeiro, Alexandre, nós estamos no momento de investir no emprego novo ou de tentar uma requalificação, uma recolocação no mercado? É esse o momento? Com certeza, é um momento final do ano, o mercado de portas abertas, né? O oferecimento das vagas é maior para essa época do ano. Então é o momento de quem está aí disponível no mercado de trabalho, de quem, de certa forma, está fora do mercado de trabalho por algum motivo, como já dito antes, é o momento sim de procurar preparar um bom currículo, de procurar agora buscar novas vagas no mercado. Falando um pouquinho deste final de ano, agora nós estamos entrando em dezembro, ainda alguns números aqui, médias e pequenas empresas aí com uma perspectiva de aumento no número de contratações, esses empregos temporários em torno de 7 a 10%. Agora para você, Márcio, o que uma pessoa que está fora do mercado precisa fazer para aproveitar essa oportunidade e chegar ao mercado de trabalho, quem sabe a partir daí uma efetivação? Bem, vagas mesmo com toda a crise, elas sempre existiram, né? A gente olha bem na prática que você tem uma vaga do lado disponível, as pessoas estão desempregadas do outro, e é exatamente essa falta de qualificação ou falta de atitude para buscar que faz com que um encontre o outro. São dois apaixonados, um louco para encontrar o outro. E isso vai se agravar um pouco mais agora, que juntando com esse aumento das vagas de fim de ano, as pessoas estão voltando a acreditar um pouco mais. Então, as pequenas e médias, elas seguraram as vagas o máximo que elas puderam. Agora, elas dizem assim, não, eu estou acreditando, é hora de eu contratar. E junto com isso, a gente tem as flexibilizações das leis trabalhistas, né? Eu mesmo estou vendo em vários clientes, buscando pessoas que vão trabalhar naquele período intermitente. Então, vai ter uma chuva, certo, de oportunidades para as pessoas. Mas, de novo, elas precisam estar preparadas e realmente dispostas a quererem trabalhar. As empresas chegaram a parar de sondar profissionais nesses tempos mais difíceis. Você falou de uma segurada das pequenas e médias. Parou de sondar os profissionais, os potenciais contratados, bons profissionais para dentro da empresa? Eu não acredito, até vou discutir com você, Alexandre, vamos já juntar isso um pouco. As empresas não pararam. Algumas reduziram ao mínimo as contratações, mas elas nunca deixaram de acontecer. O turnover, que é a troca de pessoas dentro das empresas, tanto por vontade do empregador como do empregado, elas continuaram a acontecer, mas principalmente por falta de encontrar pré-requisitos de atitude, de conhecimento, mas muito mais até uma questão de atitude. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. A gente fala muito isso em época de contratação, que o que as empresas buscam, inclusive a gente estava falando sobre isso em um seminário que nós tivemos semana passada, que as empresas buscam o famoso chá, né? Você falou aí de conhecimento, de atitude, eu lembrei do chá, de conhecimentos, habilidades que têm a ver com suas competências e a atitude, que é a mesma iniciativa que a empresa busca, né? Há realmente uma falta, uma escassez desse chá no mercado de trabalho, né? Quem realmente levou a sério, que tem ali conhecimento, que tem as habilidades, as competências e que tem atitude para ir em busca disso, iniciativa de retomar a responsabilidade sobre o seu trabalho, ele está empregado. Vez ou outra, quem tem todas essas competências e se encontra no mercado de trabalho, as empresas estão buscando, que como o Márcio disse,
deixaram um pouquinho de acreditar que existe essa oferta de trabalhadores bem preparados, bem qualificados, mas ainda continuam buscando aí esse colaborador para suprir as carências das empresas. Alexandre, você é um especialista nisso, que a gente chama de headhunter, aquele que caça talentos para as empresas. A demanda das empresas sempre houve, continua tendo, e o que se caça quando se vai avaliar um bom profissional? De que forma ele deve se apresentar, por meio do caça-talentos, se apresentar como uma boa oportunidade de contratação para aquela empresa? Isso. O headhunter, ele nasce na necessidade de se otimizar os recursos da empresa, né? Então, hoje as empresas, por correria, o Márcio está dentro das consultorias, sabe que as empresas precisam otimizar os seus recursos, todos os seus tipos de recursos. E o headhunter é algo para minimizar a contratação e o erro na contratação. Então, a gente vem para isso, para minimizar as chances de erro, justamente buscando identificar o chá, né? Dentro da nossa empresa, a gente fala da chave, a chave do sucesso, que além do conhecimento das habilidades e das atitudes desse colaborador, a gente precisa então identificar os valores dele para saber se condizem com os valores da empresa e o quão envolvido ele está como profissional e como pessoa também, para se desenvolver dentro de qualquer empresa e dentro da sua área pessoal também. Então a gente busca a chave. Sendo assim, as empresas têm olhado um pouquinho melhor para essa área de diminuir as chances de errar, né, nas contratações, e o mercado está aberto, principalmente as áreas de pessoas que vão liderar dentro das empresas, né? Então, os gerentes, encarregados, supervisores, coordenadores, as empresas estão investindo sim no headhunter para poder realmente otimizar os seus recursos, diminuir com treinamentos, com capacitações e poder investir nesse profissional aí que vai ser responsável pelos demais profissionais dentro da empresa. Acelerar a curva de aprendizado. Nós vamos chegando ao final deste primeiro bloco e na volta a continuidade da nossa entrevista. Márcio falou sobre reforma trabalhista, empregos intermitentes e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no próximo bloco. Varejo em Foco volta já, fique com a gente. De volta com o Varejo em Foco, recebendo aqui no estúdio Alexander César de Oliveira, psicólogo headhunter, diretor do Grupo Psique, e Márcio Stênio, diretor de produtos e serviços da CDL. Márcio, agora eu começo esse segundo bloco contigo. Este ano foi marcado por uma nova legislação trabalhista, a reforma trabalhista que já está em vigor. Este modelo é um modelo que nos causa otimismo, é um modelo que vai gerar emprego de fato. Que avaliação fazer? Você disse no primeiro bloco alguma coisa sobre os empregos intermitentes. Isso é uma boa para a economia, é uma boa para o mercado? Bem, a primeira etapa da mudança é a confusão, né? Então, acredito que esses primeiros meses a gente vai passar um período de transição. Os próprios advogados, juízes, as pessoas os legisladores até, eles estão um pouco confusos. Nós mal entramos na nova lei, já tiveram alguns vetos do presidente da República com relação a trabalhos insalubres, a obrigatoriedade de alguns autônomos, aliás, o veto para que não houvesse obrigatoriedade. Mas, no todo, eu acredito que no médio prazo ela vai ser muito boa, pegando até exemplos de clientes meus mesmos que antes tinham algumas necessidades, mas eles supriam essas necessidades com horas extras, já vão abrir de cara 4 vagas numa empresa assim, só em função da mudança da lei. Então, ela vem com bons olhos, ela torna o processo mais simples, mais ágil e essa simplicidade traz mais segurança para o empregador também de não criar possíveis passivos. Uma outra coisa importante é a questão da sucumbência. Isso aí ele tira um pouco daquela ideia da lei de Gerson, de eu vou tentar ganhar um dinheirinho extra em cima. Isso meio que acabou agora. Então, eu só enxergo com bons olhos. Claro, ajustes virão, eu acredito que novos vetos vão surgir, mas em linhas gerais todo mundo tem a ganhar. Eleva o nível do mercado, torna o mercado mais competitivo? Com certeza, porque diminui a nossa obrigatoriedade. Eu comparo isso a um casamento de 50 anos atrás, que muitas mulheres se obrigavam a ficar casadas pelo um laço de força
religioso, moral, familiar. Hoje esse laço ele é menor. Então, se não houver um amor de verdade, não há casamento. Então, a relação entre empregado e empregador ela vai ficar mais ou menos dessa forma. Então, eu preciso tratar muito bem o meu empregado, senão ele vai embora rápido, e o contrário vai acontecer. Porque as relações elas estão mais simples. O Estado está tirando um pouco a mão dela, né? Alexandre, com base nesta relação mais simples e mercado mais competitivo, qual o perfil ideal de um colaborador? Então, a gente não costuma falar do perfil ideal do colaborador. Eu estava até comentando lá dentro do Grupo CQ hoje que o perfil ideal do colaborador é aquele que corresponde ao motivo que ele foi contratado. Então, você foi contratado para fazer isso, se você fizer isso, o seu perfil é o ideal. Então, a gente não costuma falar muito de existir um colaborador ideal. Colaborador ideal, se fosse para ter uma palavra-chave, seria responsabilidade. Tenha responsabilidade sobre aquilo que você foi contratado, que você se dispôs a fazer, né? Sobre todas as outras qualidades e adjetivos, isso vem para somar ao colaborador, até para crescimento profissional e possíveis promoções ou áreas afins. E essa dica vale tanto para quem está fora do mercado, para quem está chegando agora ao mercado, quanto para quem já estava, porventura, por qualquer motivo que seja, saiu e agora está tentando voltar, ou uma posição melhor dentro do mercado que já está. Com certeza. Eu assisti uma palestra do Max Geringer, um grande executivo, foi executivo de grandes empresas, e ele diz o seguinte, que nas entrevistas de emprego que ele fazia para contratar, ele deixava bem claro, Márcio, olha, eu não estou te contratando para fazer show dentro da empresa. Eu estou te contratando para resolver esse problema. Você dá conta disso? Você será bem contratado. Deu conta bem feito desse trabalho, você será bem remunerado. Ou seja, você garante o seu trabalho à medida que você responde por aquilo que você foi contratado. Então, as pessoas costumam ser contratadas e pensam, meu Deus, eu preciso me destacar, eu preciso fazer isso para me destacar. Negativo. Você precisa fazer aquilo que você se propôs a fazer na entrevista de emprego. A gente que está fora do mercado, examine o mercado de trabalho e quais as áreas que você consegue atuar com responsabilidade, é lá que você deve investir. Um currículo e um candidato com sinceridade, portanto. Exatamente, né? Parece até clichê a gente falar, né? Seja sincero no seu currículo, mas é a sinceridade, falar das suas competências e de quais responsabilidades você está disposto a assumir no seu currículo é essencial, principalmente para essa época de final de ano que o mercado abre as portas aí, graças a Deus, né? Para grande oferta de emprego. Eu queria até fazer um ponto importante com relação à sinceridade, que ela não é só para com o outro. A sinceridade para consigo mesmo, se eu estou disposto a essa vaga, que muitas vezes na ânsia de voltar para o mercado de trabalho, na ânsia de querer, porque o dinheiro está faltando, eu pego qualquer coisa, eu acabo tendo 30 empregos dentro de um ano, um currículo ruim, acabo gerando uma perda de tempo gigantesca para o empregado, para o empregador. E então, assim, seja sincero consigo mesmo. É o que eu quero? É o que eu busco? Porque aí você vai ser mais feliz e, consequentemente, o outro lado também vai ser. Não sei se você concorda comigo nisso. Em absoluto. A gente recebe muito currículo lá, mas a gente abre, às vezes, 7, 8 vagas no mesmo dia e são vagas distintas. E não é raro recebermos o currículo da mesma pessoa não competente para outras vagas, para todas as vagas. Então é isso. Cai bem nessa situação, às vezes precisa alimentar a sua casa, está desesperado para um trabalho, mas acaba tirando em todas as vagas ali. E pode dar o azar de talvez ser contratado para uma vaga do qual não tenha os critérios básicos necessários para assumi-la, né? Critério básico necessário, paixão por aquilo que quer fazer. E Alexandre, ainda neste ponto que a gente está conversando, a sinceridade, a paixão pelo que faz, de que forma sintetizar isso em uma ou duas folhas de um currículo que é o cartão de visita, a primeira impressão que o empregador tem daquele candidato? A gente sempre diz, seja breve. Então a brevidade no currículo, a clareza do currículo é sempre importantíssimo e não dá para se deixar de lado a clareza do currículo. Então a gente costuma dizer as pessoas que já estavam no mercado de trabalho, que vão preparar o seu currículo, comece falando de suas competências, fale das suas experiências, onde ele esteve, então não fale muito também. O Márcio citou algo importante, aquelas pessoas que têm várias empresas na sua carteira de trabalho, né? Pega as 3 últimas empresas, como é o de sempre, coloque lá, seja bem claro no que fazia nessas empresas. Então, ou seja, o mais claro, o mais breve, o mais resumido possível. Não se esquecendo de colocar seus empregos anteriores com referência
que é importante. Hoje, profissionais de todas as empresas estão ligando atrás de saber as referências, até de saber se o colaborador trabalhou ou não na empresa, né? E se você não tem experiência, se nunca trabalhou, não passou pelo mercado de trabalho ainda, colocar o que você se dispõe a fazer. Quais são suas melhores qualidades, os cursos, né? A gente que não trabalhou, que não entrou no mercado de trabalho ainda, é importantíssimo buscar cursos, né, de qualificação e capacitação profissional e colocar isso aí no currículo de maneira bem breve, bem resumida, para que a empresa, o empregador, ele bata o olho no currículo e tenha interesse de poder te chamar para uma entrevista. Tem que ser amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista. Muito bom isso. Márcio, eu queria que a gente aproveitasse ainda essa entrevista, a gente vai chegando na reta final, mas a CDL está com um projeto de cadastro para quem procura um novo emprego. Queria que você falasse um pouquinho deste projeto, como está funcionando este cadastro, até para quem está assistindo, aproveite isso como uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Então, nós falamos agora há pouco daquela questão da paixão não devolvida, né? Então, a gente tem muitas empresas, nós temos muitas empresas, tem várias vagas, nós temos várias pessoas desempregadas ou que querem trocar de emprego, mas elas acabam não se encontrando. O networking, ele acaba, que facilita isso, ele acaba não funcionando muito bem. Então, exatamente observando isso, o CDL, ele criou uma plataforma onde as empresas associadas ao CDL, elas podem disponibilizar sua vaga e a gente faz a etapa inicial, que seria uma pré-triagem, certo? Então, ela baseada nos perfis básicos postos pela empresa, ela faz uma triagem inicial e a gente passa para a empresa de contratação, como a do Alexandro, ou até mesmo para o setor de RH da empresa, para que ela continue o processo. E essa etapa, que é a etapa mais chata, não sei se você concorda com ela, mas é mais difícil, a gente tenta dar uma ajuda. Para que isso funcione, eu preciso que as empresas ponham suas vagas, isso é de graça, não tem custo algum, certo? E as pessoas que estão nos escutando, elas também cadastrem o seu currículo, né? De forma simples, sucinta e sincera, como nós já falamos. Além disso, é importante eu destacar, nós estamos fechando uma parceria também com um grupo universitário nacional de grande porte. Esse grupo está disponibilizando um cadastro de todos os seus alunos que estão abertos ao mercado, ou para estágios, ou para vagas para profissionais, ou para executivos, e eles estão disponibilizando essas vagas. Eles só precisam que nós empresários, todos os empresários que estão escutando, eles também entrem no portal dessa empresa através do nosso site CDL e cadastrem também as vagas disponíveis lá. Eles vão fazer esse mesmo trabalho de unir a fome com a vontade de comer. No final, todo mundo sai feliz, né? E o melhor, não tem custo. Nós vamos chegando ao final da nossa entrevista. Alexandre, agradeço, obrigado pelas informações, agradeço a sua presença aqui. Márcio, obrigado também, parabéns por este projeto que a gente encerrou a entrevista falando, agora é esperar que as pessoas se cadastrem. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você aqui. E a todos. Obrigado, o Grupo Siquei agradece mais uma vez. Nós vamos chegando ao final de mais este bloco do Varejo em Foco e no próximo bloco trouxemos o quadro Dicas. E no nosso quadro Dicas, a gente abre o espaço para falar de saúde. Afinal, estamos em novembro, época do Novembro Azul, campanha de prevenção na luta contra o câncer de próstata. E a gente traz aqui no estúdio para este quadro o médico urologista Fernando Borges, que também é membro da Associação dos Pacientes Oncológicos, a APOR. Doutora, eu já queria que a gente começasse falando de tabu, de preconceito. Preconceito dos homens que ainda mata muita gente. Realmente, o tabu existe e é grande, né? O mito do exame de próstata, o exame de toque é uma coisa que aflige o homem, né? O homem que vai amadurecendo ali a partir dos 40, começa a ficar preocupado, começa a brincar com os amigos, começa a correr, a esposa costuma levar o marido ao médico, quase sempre meio na marra, sempre meio fora de hora, mas existe o mito, né? E realmente é só um mito, né? O exame é muito rápido, o exame é muito simples, é uma triagem que é feita, né? E não dói, não é um pouco constrangedor, como a maioria dos exames médicos, mas é um exame muito rápido, né? E com esse exame é fundamental, a gente consegue já afastar muita coisa no exame, é um exame essencial e rápido, né? Então,
E ainda existe muito tabu, ainda mesmo nos dias de hoje, com tanta informação, que é fácil o acesso, né? E o homem ainda hoje tem medo, tem muito medo ainda. Doutor, existe um exame de sangue que se faz, mas é importante também que apenas o exame de sangue não é o suficiente. Exatamente. Como triagem, existe o exame de sangue, chamado exame PSA, que é uma dosagem sanguínea convencional. Associado à dosagem do PSA com o exame de toque, a gente tem parâmetros para ver se há alguma suspeita ou não. Baseado nesses dois, a gente vai, se houver alguma suspeita, vai para exames mais aprofundados, que às vezes exames invasivos, exames mais dispendiosos, exames mais onerosos, que vão fazer um diagnóstico final. A triagem é o sangue e o toque. Qual o perfil dos homens, doutor, a partir de que idade devem ficar atentos e procurar aí fazer os exames preventivos? Em geral, hoje isso mudou-se muito nos últimos anos, os estudos foram se atualizando, os estudos populacionais foram cada vez atualizando mais. Atualmente recomenda-se para homens em geral a partir dos 50 anos o exame, o PSA e o toque, quem não tiver fator de risco. Se o homem tiver algum fator de risco para a doença de câncer de próstata, tem um caso na família, ou raça negra, ou obesidade, algum tabagista, são fatores de risco para o câncer de próstata. Esse deve começar aos 40, Então, a partir dos 40, vá ao médico, faça uma visita, o médico vai pesquisar se você tem algum fator de risco ou não, que aí ele vai ver o que vai adequar para você, o que é essencial. Em geral, a partir dos 50 e aos 40, quem tem algum fator de risco associado. Campanhas como essa que a gente acompanha, o Novembro Azul, ações como essa são de fundamental importância na quebra deste preconceito, na conscientização e na estimular o paciente a procurar um exame. Fundamental, a divulgação, a mídia, o marketing. Começou-se essas campanhas com o rosa, começou-se com a mama, isso estendeu-se para a próstata de maneira fantástica. Isso faz quebrar o tabu, faz perder o medo, faz conscientizar a população, levar o homem para o exame. Que se você descobre a doença no início, na fase inicial, que não tem sintomas, que é a fase ideal para tratamento, a chance de cura é muito alta, perto de 90%, 95%. Se você descobre a doença numa fase com sintomas, já dificilmente existe cura para a doença. Aí você já vai entrar em tratamentos paliativos. Então, o diagnóstico precoce é o segredo, nessa doença. Então, a campanha ajuda muito. Doutor, a gente agradece a presença aqui, agradece as dicas. Lembrando que a APOR, numa parceria com a CDL, lançou recentemente o Troco Solidário. Uma campanha que vai até o dia 30 de dezembro, onde cada troco de cada compra nas redes de loja aqui de Rondonópolis podem ser revertidas em ações para a APOR. Procure a CDL, procure os lojistas, faça as suas compras e, principalmente, ajude a APOR na luta contra o câncer. E a dica cultural de hoje é o livro Marketing de Varejo, escrito por diversos autores, compilados pela editora da Fundação Getúlio Vargas. Vale a pena essa pesquisa. E o programa Varejo em Foco de hoje vai chegando ao fim, agradecendo à TV Cidade Record pela abertura deste espaço. O programa é realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis. Nós agradecemos a sua audiência e também o apoio do Grupo Flamboyant e do site de notícias Primeira Hora. Até a próxima.